Bom dia, turma! Espero que estejam todos bem. Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Nosso primeiro horário agora é de língua portuguesa, onde começa aí para dar início ao conteúdo, apresenta um pouco da biografia de Júlio Verne. Ele escreveu o livro Viagem ao Templo da Terra. Esse livro já se transformou em filme, em peça teatral, também em história em quadrinhos. E aí tem algumas informações sobre esse escritor francês, algumas informações que fazem parte da sua biografia. E através desse texto foi retirada uma frase que ela é utilizada para fazer uma comparação. E aí diz que essa comparação ela pode ser escrita das seguintes maneiras. Tem aí a frase escrita de várias formas. O gabinete era como um museu. O gabinete era tal qual o museu. O gabinete era que nem um museu. Tem aí 3 elementos que diferenciam as 3 frases, como, tal qual e que nem. O objetivo desses 3 elementos é praticamente o mesmo no emprego aí das frases, porém escritos de formas diferentes. Então, nessas frases em que os termos eles se aproximam por algumas semelhanças que estão relacionadas ao emprego da conjunção ou também de uma locução comparativa, tem também aí uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem, nesse caso, ela é chamada de comparação. E aí vocês podem observar outros exemplos aí que diz: o gabinete era como um museu, ou o gabinete era um museu. Então esse elemento como é que nos dá a ideia de comparação, de que o gabinete está sendo comparado com o museu. A partir do momento que é escrita a frase o gabinete era um museu, aí existe uma afirmação que traz também uma comparação, só que de forma diferenciada, porque não tem a expressão como. Então, essa conjunção comparativa, ela passa a ser suprimida, a comparação continua sim a existir, mas de forma diferente, não tão direcionada. E essa comparação implícita, ela é chamada de metáfora, que também é uma figura de linguagem que é muito utilizada para dar mais expressividade, para dar mais ênfase nos textos. E as figuras de linguagem, a gente pode dizer que são recursos que são expressivos, que são bastante utilizados também em poemas. E o que é poesia, vocês lembram? A poesia, ela está em tudo, no poema, em um texto que toca ao nosso coração, na tela de uma pintura, em uma música, no nosso dia a dia. A gente encontra situações relacionadas a um poema. No livro de vocês tem uma poesia aí, que foi escrita pela amazonense Rosa Clemente. O nome da poesia é Soneto da Mata. E a partir dessa poesia, a gente consegue identificar alguns elementos de metáfora e de comparação. A poesia é a seguinte: Soneto da Mata. A poesia é barco de banzeiro, é canto vindo das bocas de rio, é planta nesse verde do Brasil, é clima no solzão ou aguaceiro, é a mão na farinha de paneiro, peixe que frita ao som de um assovio, é caldeirada que afugenta ao frio, é também cura com chá caseiro, ela é branca, é raiz de mandioca, é morena, da cor do remador, cuja vida com paz ela retoca. Ela é, portanto, quem veste essa mata, quem leva do caboclo a sua dor e mostra a sua vida tão pacata. Então tem alguns elementos aí, algumas palavras que estão na cor lilás, que pode ser que sejam palavras novas, desconhecidas para vocês. Vocês podem ver aí no glossário o significado de cada uma dessas palavras e vocês podem perceber que nessa poesia de Rosa Clemente tem alguns elementos que fazem comparações, também metáforas, e mais abaixo aí no slide de vocês encontram essas definições de comparação e metáfora. Comparação e metáfora, as duas fazem parte das figuras de linguagens. Elas são sempre utilizadas para comparar os elementos. A diferença é que a comparação utiliza a palavra como. E como a gente viu lá no exemplo do gabinete. O gabinete era como um museu. Então esse como aí é utilizado sempre na comparação.
E a metáfora, na metáfora é comum o emprego de uma palavra que tem o significado de outra. Tem um sentido, tem um significado muito parecido ou próximo, muito semelhante. A gente quer comparar com algo, como por exemplo, aí tem você é uma flor. Está comparando a pessoa com uma flor. A gente sabe que você é uma flor, está se referindo a alguém. Porém, essa pessoa está sendo comparada com uma flor. E nesse caso, a gente utiliza a expressão você é uma flor, a gente está fazendo uma metáfora. Mas se a gente disser você é linda como uma flor, a partir do momento que a gente encontra o elemento como, a gente já define como uma comparação. Então aí no slide também tem outro exemplo, as moças são como flores. Então as moças também estão sendo comparadas como as flores. E a gente também sabe que no Brasil existem diversos modos de falar. A língua mais utilizada, a língua oficial, na verdade, do Brasil é a língua portuguesa. Mas essa língua portuguesa, ela sempre sofre alterações, modificações. Com o passar do tempo, ocorrem sempre novas adequações à língua portuguesa, novas regras também. Isso, lógico, que pode variar de uma região para outra ou de um grupo de pessoas para outro. E quem modifica a língua portuguesa somos nós, o próprio falante, como o livro diz aí para vocês. Isso acontece de acordo com as necessidades dentro da nossa comunicação. Sempre que um homem identifica alguma necessidade de alteração para facilitar a comunicação, aí ocorre a necessidade de ocorrer uma atualização da língua portuguesa. Então, há muitas formas de falar no Brasil. Algumas são mais formais, são mais de acordo com a norma culta, que a gente aprende na escola, em textos acadêmicos, ambientes de faculdade, ambientes mais cultos. Outras são mais informais. Nem sempre obedecem às regras gramaticais, a gente utiliza mais no nosso dia a dia em grupos de amigos, WhatsApp, redes sociais. E esse jeito informal que a gente utiliza, ele não pode ser julgado como um jeito errado, não pode ser visto dessa forma. É uma forma diferente de se expressar, mas o diferente nem sempre é o errado. A gente tem que ter em mente que o mais importante é que exista a comunicação. Agora, claro que a gente não pode esquecer que existe a norma culta e em alguns momentos a gente realmente vai precisar utilizar a norma culta. Então temos que ter atenção aos dois, tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal. Se você prefere no seu dia a dia utilizar algo mais formal ou informal, não tem problema. A gente não pode condenar a linguagem informal como uma linguagem errada, a partir do momento que através da linguagem informal também existe a comunicação, não podemos esquecer disso. Tem algumas expressões aí no livro de vocês que são expressões típicas de algumas regiões, por exemplo, na região norte. Diz aí, levou um farelo. Vocês sabem o que significa levou um farelo? Significa morrer, que a pessoa morreu. Vigia bem, é quem presta muita atenção. Bora embora, vamos embora. Às vezes a gente até utiliza bora embora. Aqui também a gente utiliza às vezes, mas é uma expressão típica da região norte. Na região nordeste, tem alguns exemplos aí. Bater a caçuleta também é morrer. No norte a gente viu que morrer é levou um farelo. Já é diferente. No nordeste é bater a caçuleta. Dar pitaco, já é dar opinião, às vezes a gente também usa. Liso, quando a gente fala que alguém está liso, quer dizer que está sem dinheiro. A gente também utiliza muito essa. E na região sul tem alçar a perna, que é montar a cavalo. Campo Santo, que é cemitério. Solito é alguém sozinho, que não tem companhia. Então são expressões que, mesmo sendo de outras regiões, algumas a gente até conhece, não porque fazem parte do nosso cotidiano, mas porque a gente conhece alguém que veio de outra região, que veio de outro estado, e que trouxe esse costume na variação linguística, esse modo de falar. Então acaba diversificando ainda mais o vocabulário do nosso Brasil, a nossa língua portuguesa. Ela não é única, em cada região, em cada local existem expressões próprias, existem modos próprios de falar, mas o importante é que dentro dessa variedade existe a comunicação. Então vocês têm aí uma atividade para realizar no livro de língua portuguesa, páginas 76 a 95, tem também um slide aí, no slide de atividade para fazer no caderno de língua portuguesa. Qualquer dúvida, estamos à disposição, fiquem à vontade para nos procurar. Beijos, até a nossa próxima aula.